que o Cruzeiro finalizou o treino dessa terça-feira, dia 22. Os laterais William e Fagner realizaram atividades internas dentro da programação e o meia Japa e o atacante Bolassi treinaram de maneira integral e normalmente com o restante do elenco. Com isso, então, olha o Japa voltando por aí, olha o Bolassi voltando por aí. Boas notícias, né? Claro, né? A gente vai ficar nessa dúvida do Fagner e do William, porque a gente vai ter que esperar até o treino de amanhã para ver se eles vão treinar com bola e por aí vai. Mas hoje foram atividades internas no Departamento de Saúde e Performance do clube. Caso você não tenha aí o William nem o Fagner, aí a preferência é que o Romero, né, atue na lateral. Eu prefiro trabalhar que vai ter pelo menos um desses dois laterais. Eu também acho. Né? Mas caso não possamos contar com esses dois, eu acho que é melhor você colocar o Romero do que o Jesus. Claro que você tira o Romero da posição dele, mas com relação a isso você tem, já que o Japa também está de repente retornando, você pode ter essa opção aí também. Aí a gente vai depender do Wallace. Do Wallace. Olha, eu não gostei. Por que isso? Até hoje tá com esse ranço aí do Wallace. Cara, até hoje o Wallace não conseguiu mostrar, cara. Tá jogando fora de posição. Não sei. Mas assim, de qualquer forma, você fica preocupado com relação a isso. Mas vamos ver, né, o Adroaldo, se der tudo certo aí, Fagner retornando aí. Vamos ver. O Japa tá totalmente recuperado da lesão, Milton. E passa a ser mais uma opção aí pro técnico do Cruzeiro, que inclusive diz que tomara que não seja como foi no último jogo, que ele mentiu pra gente. Ele falou que ia mexer no time, que ele ia modificar o time ali contra a equipe do Red Bull Bragantino, mas a única alteração que ele fez foi porque não tinha lateral direito aí pro jogo. Aí ele meteu o Jesus ali na lateral direita, que eu vou falar com o seu negócio, tá? Penou. Sim, foi um sofrimento ali. Não culpa do Jesus, a gente falou isso aqui ontem. Mas né, totalmente fora de posição, ele é acostumado até mais jogar pela esquerda também ali, né? Mas assim, cara... vamos lá, eu acho que o Cruzeiro não tem o que fazer, cara. Tem chance de recuperar o Fagner? Creio que sim. Então, o Fagner é muito experiente, Gilberto. Na hora que ele começou a sentir, inclusive a gente até falou com ele rapidamente na saída, porque ele não estava entre os jogadores que foram selecionados para dar entrevista coletiva. E aí o Fagner começou a dar uma pontadinha ali, eu dar uma segurada, preferi sair, enfim. O cara malandro, experiente, lógico, ele sabe que pode ali, piorar bastante, então sai, segura, fica aí pelo menos uma partida sem jogar e depois volta, né? Mas assim, olha, cara, não tem o que fazer. O Cruzeiro precisa da vitória de qualquer forma, né? Contra Como é que tá a classificação? Vamos lá, a classificação do grupo, hein? O Mushukruna, 6 pontos, surpreendentemente lidera o grupo. Depois... O Colón e o... Que Colón, Santa Fé. Abre aí pra você ver. Não, Santa Fé. Colón do Santa Fé, mas o Santa Fé e... Colón é o adversário dele. E o Palestino. Palestino e Santa Fé com 3 pontos e o Cruzeiro 0. Na rabeta do grupo aí com apenas 1 pontinho. Aí ele empatou, né? Jogo aí. Quem que empatou, senhor? Com 3 pontos, o Cruzeiro não tem nenhum. Pois é, o que você falou? 6-3-3-0. Você falou um pontinho de quê? Você acabou de falar o Cruzeiro com um pontinho. Não, eu falei projetando eu falei que um pontinho pro Cruzeiro não resolve. Tá, ok. No Moina também não resolve. Não tem pode. que ganhar, cara. Não tem como ganhar, Gilberto. Cruzeiro perdendo agora. Não, mas acabou, joga mais pra cima aí, acabou, né? Não, isso eu tô só perguntando. Não acabou não. Matematicamente, não, mas aí, Padreco, fica assim... Matematicamente não acaba, mas complica demais, viu? Tem que ganhar os 3 e torcer pra outros. Então acabou. Pra outros perderem, né? Ainda tem isso. Assim, não é fácil, né? A situação... o Cruzeiro que deixou a situação ficar desse jeito, Gilberto, porque eu vou te falar. Mas foi igual ano passado, hein? Mas o que o Cruzeiro fez... nas 2 primeiras partidas da Copa Sul-Americana, foi para envergonhar o torcedor, principalmente na segunda contra o Mushukruna, aqui no Mineirão. Foi assim, um show de horrores. Parecia assim, um catado, um junta-junta. E aí depois o Cruzeiro vem, enche o rabicó da torcida de esperança depois daquele jogo contra o Bahia. Aí não deu bom contra a equipe do Bragantino, mas agora tem que ganhar na quinta-feira. Ele deve sim, vai mexer nesse grupo do Cruzeiro, tá? Creio aí que de repente até o próprio Gabigol Dudu possam iniciar a partida, Milton, porque ele vai dar uma segurada ali no Caio Jorge, na galera que vem aí desses 3 jogos consecutivos. Pelo menos é o que eu penso. Não, eu acho que vai ter que ser. Eu queria que ele poupasse a equipe que jogou contra o Bahia, contra a equipe do Red Bull. Para pegar o Vasco no Campeonato Brasileiro, né? Porque vai pegar o Vasco, mas não é isso não, é para pegar o Palestino, colocar o time que jogou contra o Bahia descansado pro Palestino, porque precisa ganhar o jogo.
Mas entende? Mas aí aí é o time que vai jogar contra o Vasco, porque é o time principal. Cara, mas o Gilbert é o time que tem jogado como titular. Ou então o Cruzeiro desiste da Copa Sul-Americana. Ontem a gente falou aqui com o Samuel, aliás, daqui a pouquinho ele volta aqui com o quadro central da Toca, o Samuel Venâncio, dizendo que, olha, coloca os jogadores que estão no banco para jogar contra o Palestino. Porque esse grupo é tão fraco, que o Cruzeiro, com o mínimo de empenho, de entrega, pode trazer o resultado. Mas precisa ter esse mínimo de entrega, né? Porque a gente tá nessa de o grupo é fraco, de o grupo é acessível, e o Cruzeiro não ganhou de ninguém. Pelo contrário, tá sendo o parquinho de diversão do grupo E da Copa Sul-Americana. Então, os caras vão ter que ter empenho, vão ter que ter principalmente atitude, tá? Ô, Gilberto, ontem o Bahia jogou aí pelo Campeonato Brasileiro, venceu, tá? Se recuperando aí daquela derrota pro Cruzeiro. E com isso o Bahia chegou a 6 pontos. E como é que tá hoje a tabela de classificação? O Cruzeiro tá na 7ª colocação com 7 pontos. E adivinha quem é o 8º com 7 pontos? O Vasco da Gama. Próximo adversário mais do um Cruzeiro. Jogo de 6 pontos, hein? Então é um jogo de confronto assim diretíssimo, Cruzeiro e Vasco da Gama. Isso no domingo, aí é Campeonato Brasileiro, tá? E o Cruzeiro tem que buscar a maior quantidade de pontos possíveis antes dessa parada aí. Certamente o Cruzeiro vai fazer contratações a pedido aí do técnico Leonardo Jardim, que toda entrevista coletiva ele deixa claro isso, que não foi ele que montou o elenco, que ele não indicou ninguém aí, etc, etc. Ou seja, já dando a letra que no meio do ano vão vir jogadores aí que ele vai indicar dentro daquilo que ele quer. Então, Cruzeiro e Vasco também vai ser muito importante e o Leonardo Jardim vai ter que ser muito inteligente aí para poder montar esse Cruzeiro nesse meio de semana na quinta-feira e no final de semana contra o Vasco. Eu acho que a fórmula do Jardim, vamos botar assim, a fórmula do Jardim... É esterco e o que mais? É aquele time que jogou contra o Bahia. É aquele tipo de intensidade, é aquilo ali. Isso. Então, as contratações... Se conseguir fazer aqui todo o jogo, eu tô feliz demais. As contratações mirarão... mirarão. Jogadores que atuem daquela forma que o Jardim quer. Eu não tenho a menor dúvida disso. Ou seja, jogadores com bastante intensidade, talvez. Tá. Porque... O senhor priorizaria alguma competição? Se for para abrir mão de alguma da Sul-Americana? Cara, porque nós temos, olha só, nós temos Brasileiro, Copa do Brasil. Tem a Copa do Brasil ainda, né? No que dia primeiro. Também é importante. Isso. Mas neste momento, eu acho que não priorizaria. Por quê? Tá no início. Acho que o Brasileiro está no início. A Copa do Brasil ainda é um jogo ali, você está naquela fase ainda. Então é o seguinte, tem que se tentar a Sul-Americana. Porque é mais um campeonato que você... Qual que é o que o Cruzeiro mais almeja? A vaga na Copa Libertadores. Exatamente. É um ponto. Então, a Sul-Americana, ela também oferece essa vaga, quem for o campeão. Dinheiro, vaga na então final, você vaga sair, na você simplesmente desistir de uma competição, então você diminui sua chance. chance. Muito no começo. Mas é lógico.